Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 6 do livro profético de Amós. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado de terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo, assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor, pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos, farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela oprimirá desde Lebo-Ramate até o vale de Arabá. Bom, meus queridos, nós vemos aqui essa palavra dura de julgamento de Deus para com o povo de Israel. E o principal pecado denunciado aqui no capítulo 6 é a presunção. Aqueles israelitas estavam orgulhosos, eles se diziam como a principal dentre as nações do mundo. Eles acreditavam que, por serem nação santa, por serem um povo escolhido de Deus, eles tinham uma certa especialidade, um lugar de honra, vamos dizer assim, espiritual, e por isso eles se achavam melhores do que os outros. Eles tinham um orgulho que nós bem sabemos que Deus detesta esse tipo de atitude, e no livro de Provérbios diz que o orgulho precede a destruição. Era isso que estava acontecendo exatamente com Israel. Israel estava prestes a ser destruído. Amós, um profeta que nós já falamos aqui anteriormente, era um profeta leigo, um profeta levantado do meio do povo, não frequentou a escola de profetas daquela época, mas ele tinha um discernimento espiritual muito grande e teve essa direção do Senhor para denunciar esse pecado do povo de Israel. O povo de Israel estava se deitando nas suas camas enfeitadas de marfim, como diz aqui no texto no versículo 4, e se espreguiçavam em seus sofás, enquanto os pobres, aqueles que realmente estavam sendo injustiçados, eles deitavam em esteiras jogadas no chão, né? Então as pessoas naquela época costumavam dormir em colchonetes, pequenos colchonetes que eram colocados no chão. Já os ricos, luxuosos, estavam dormindo em camas enfeitadas de marfim. Agora, Deus é contra a riqueza?
Nada disso. Nós podemos ver que Deus está condenando aqui o orgulho trazido por essa atitude de presunção dos israelitas. Eles estavam se achando melhores do que os outros e no versículo 6 diz que eles bebiam vinhos em grandes taças, se ungiam com os óleos mais finos, mas eles se esqueciam dos problemas reais. Não se entristeciam com a ruína de José, ou seja, a cidade estava em ruínas, a cidade estava enfrentando problemas reais e os ricos, abastados, eles não estavam dando voz, não estavam dando vez para esses problemas que eram reais na sociedade antiga. Eram pessoas que estavam sendo mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. E isso diz lá no texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, que esse é um prenúncio do dia do Senhor. No fim dos tempos, as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então, o profeta Amós já está aqui introduzindo o dia do Senhor, introduzindo essa mensagem de julgamento para com o povo de Israel, trazendo esse conceito de que as pessoas estavam sendo mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Depois, no versículo 8 até o versículo 14, nós vemos aqueles israelitas que eram sem pudor, ou os despudorados, né? Como nós podemos chamar, né? Eles iriam sofrer 3 julgamentos aqui. O primeiro julgamento é a morte. Então, a morte deles era certa. Deus condena o pecado de orgulho, de presunção que eles estavam cometendo. Já no versículo 8, Deus diz que detesta esse orgulho de Jacó, odeia os palácios de Israel, porque o povo estava vivendo essa vida luxuosa e se esquecendo realmente de praticar a justiça de Deus. Então, eles passariam pela morte. Esse é o primeiro julgamento, né? O segundo julgamento é a destruição. Nos versículos 11 a 13, nós vemos que as cidades todas seriam desoladas, tanto a casa grande quanto a casa pequena, ou seja, tanto os ricos quanto os pobres também passariam por esse julgamento, embora fosse o pecado dos ricos aqui que estava sendo denunciado, os pobres também sofreriam com esse julgamento. E nós vemos que o profeta Amós usa aqui uma linguagem pastoril, uma linguagem agrária, né, para dizer, para trazer a ordem natural das coisas. É como se o pecado tivesse uma consequência e essa consequência seria a destruição certa, né? Então, acaso pode os bois, né, os cavalos andar sobre os rochedos? Né? É claro que não. E os bois podem arar os rochedos? É claro que não. Então, assim como essa resposta é clara, assim a morte, a destruição estava decretada para o povo de Israel. E também o terceiro julgamento aqui no versículo 14, nós vemos a desonra e a derrota que o país sofreria diante das guerras com os países vizinhos e a guerra contra a própria Assíria. O livro de Provérbios diz que o orgulho precede a queda, precede a destruição. Deus detesta que as pessoas sejam orgulhosas, né? Então, ele ensina que nós precisamos ser humildes. A palavra de Deus trata sobre humildade em toda ela, e é interessante que uma vez eu ouvi uma pergunta, né, um professor falando sobre essa questão da humildade, e ele foi questionado de por que a humildade não é um fruto do Espírito. Né? Poderia ser, né? Um fruto do Espírito, algo que seria aparente, mas a resposta do professor foi muito sábia, né? Que a humildade não tem a ver com fruto, não é algo que aparece, porque tem a ver com a raiz, é algo que está dentro de cada um de nós. Humildade tem a ver com a nossa essência, humildade tem a ver com a essência do ser humano em reconhecer a sua miserabilidade diante de Deus.
Bem-aventurados os pobres de espírito. E quando nós falamos pobreza de espírito, nós não estamos falando daquele que é falto de recursos financeiros. Nós não estamos falando desse tipo de pobreza, nós estamos falando da pobreza da pessoa que reconhece a sua miserabilidade diante de Deus e que necessita da graça de Deus para que ela seja salva, para que ela experimente a abundância em sua vida. Eu e você precisamos dessa graça de Deus, que essa graça superabunde nas nossas vidas no dia de hoje e que nós possamos reconhecer com humildade em nossos corações que nós precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, que a sua graça nos acompanhe em nosso dia de hoje, que nós possamos experimentar, ó Deus, a sua mão nos direcionando, o seu poder nos guiando e o seu Espírito Santo nos revestindo, nos protegendo. Nós precisamos da tua atuação em nossas vidas para que tenhamos vida, para que possamos continuar cumprindo o nosso propósito aqui na terra. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos dessa graça em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço, até amanhã. Tamo junto. Tchau.